Sou professora do segundo ano, sim, de exatas. Sobre o plano cartesiano. Então, eu preparei o PDF aqui para trabalharmos essa parte, depois nós vamos para a apostila, tá bom? Essa parte de plano cartesiano é um conteúdo super fácil, ok? O que é um plano cartesiano, primeiramente? Trata-se de um plano constituído por duas retas numéricas perpendiculares nas quais é possível marcar a localização de qualquer ponto. Então, serão duas retas numéricas perpendiculares, uma na vertical, né, em pé, e a outra na horizontal, deitada, tá? Com os números onde, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, nós temos a origem. Onde que é a origem? Onde as retas se interceptam, que é o ponto 0 e 0, onde elas se cruzam, é chamado de origem, que é o ponto 0 e 0. Os números acima de 0 no eixo x positivo, abaixo de 0 negativos, acima de 0 no eixo y são os números positivos e abaixo de 0 os negativos. Então, essas retas virão prontas, tá? Vocês só precisam lembrar que o eixo deitado, aqui na horizontal, no caso, é sempre o eixo x, que é também chamado de eixo das abscissas, e o eixo em pé, que é na vertical, será sempre o eixo y, ou também chamado de eixo das coordenadas, ok? X sempre deitado, y na reta em pé. Em sequência, aqui está falando aqui do lado no slide, né, sobre as retas, o eixo X, no caso, que eu acabei de mencionar, que é as abscissas, vertical, eixo Y, que é as coordenadas, né? O ponto no plano cartesiano agora. Nós vamos ver como representar um ponto no plano cartesiano. Um ponto, ele é representado, o primeiro número, sempre na reta X, e o segundo número sempre na reta Y. Seguirá sempre essa ordem, tá, pessoal? Vamos ver vários exemplos sobre o ponto no plano cartesiano, que é a aula de hoje. A partir desta aula de hoje, por que vocês estão vendo esse conteúdo? Nós estamos vendo este conteúdo porque semana que vem nós iremos ver equação do primeiro grau, ok? Então, para nós construirmos um gráfico de uma equação do primeiro grau, precisa pelo menos de 2 pontos, por isso, primeiro aprender a representar os pontos. Vocês precisarão fazer os gráficos aqui no supletivo? Não, não precisarão. Mas é importante vocês saberem como que representa, tá? Equação do segundo grau também tem a parte gráfica, então é muito importante esse primeiro conteúdo aqui da introdução que tem na apostila sobre plano cartesiano. Pessoal, eu coloquei os recados das aulas no grupo do primeiro ano, né, que inicia... Coloquei no grupo do primeiro ano, né? Do ano entrando. Estamos no GCP primeiro noturno. Só um minutinho, pessoal. Do primeiro ano? Então, coloquei no grupo certo, né? Nos grupos certos, né? Então tá no grupo certo os recados lá. Porque eu posso, mas verifique os recados, que são 10 grupos, no caso, noturnos do primeiro ano, 10 grupos do terceiro. Mas eu verifico vocês. Hoje é só o primeiro ano, tá, pessoal? O ano é meia-noite. Voltando aqui. Sobre o ponto. É muito importante aprender você apresentar esses pontos. Sempre o primeiro número é X e o segundo número é Y. Calma, toma calma aí que tá muito barulho. Tá? Oi, Andriele. Prof, boa noite. Não tá dando para te ouvir. A cauda da Karine tá com muito barulho. Tem alguém com áudio ligado? Obrigada por avisar, porque quando eu coloco meu microfone eu não escuto, e eu desativei os áudios antes ali, mas voltou a opção do áudio. Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo por ter avisado. Agora eu desativei de todo mundo o áudio, consegui desativar. Continuando aqui. Vocês entenderam essa parte de plano cartesiano? Eu que agradeço. Então, um ponto no plano cartesiano é representado primeiro por x e o segundo número é y. Sempre seguirá essa ordem, tá?
O ponto A aqui. Como que nós vamos encontrar? Na apostila, todas as atividades de vocês virar o plano cartesiano, vocês só vão ter que dizer qual que é o par ordenado, ou também chamado de ponto, tá? Ou par ordenado ou ponto no plano cartesiano. Por exemplo, esse ponto A aqui, ele é representado. Qual que é o valor de x e qual que é o valor de y do ponto A? Vocês sabem me dizer? Primeiro, vocês vão traçar uma reta passando pelo ponto A, interceptando a reta x. Depois, ao contrário, na reta y, tá? Então, nós temos o quê? X igual a 3 e y é igual a 5. O ponto A será 3 e 5, ok? Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês visualizarem melhor também. O ponto A será 3 e 5, tá? Sempre a reta x primeiro, depois a reta y. Só seguir. É a mesma coisa em todos os pontos. Ó. O ponto B. Primeiro, sempre ver onde intercepta em x. X é quanto? X é menos 3. Depois em y. Y é quanto? 6 positivo, tá? Os números acima de 0 são os positivos. Tranquilo? Daí vocês vão colocar lá do ladinho o ponto B. Sempre o primeiro número é x. X é quanto nesse exemplo? É menos 3, né? Y é quanto? Y é 6 positivo. Em sequência, nós temos o ponto C. Qual que é o par ordenado do ponto C? O ponto C. Então, primeiro, x primeiro sempre, pessoal, tá? Então, quem que é x aqui? A reta x é sempre a reta deitada. Então, x será menos 5. Y é quanto? Y é a reta em pé. Y é menos 2. O par ordenado do ponto C é menos 5 e menos 2. Primeiro sempre x, depois y. Ficará menos 5, em sequência, menos 2. Ok? O par ordenado do ponto D, como ficará? Sempre x primeiro, segue sempre a mesma ordem. X é quanto? X é 2, y menos 3. Então, ficará 2 e menos 3 aqui. E agora o ponto E. Pessoal, quando o ponto está em cima da reta, está em cima da reta x, nós sabemos que x é aquele valor. Então, o ponto E está em cima da reta x, x vai ser 5. E y? Y é igual a 0, porque a reta y não sai da origem, que nem os outros pontos, ó. A reta y, ela sai da origem, que nem aqui está em menos 3. Aqui, a reta y, ela continua na origem. Então, nós temos que, se está em cima da reta, x é aquele número e y é 0. Se for um número em cima da reta y, é ao contrário. Por exemplo, se tivesse um ponto aqui no número 6, seria x igual a 0 e y igual a 6, tá? Quando está em cima da reta, sempre a reta inversa é igual a 0. Essa é a regrinha quando está em cima da reta. É bem tranquilo essa parte, tá? Os outros slides só estão mostrando os pontos, no caso aqui, o ponto A, B, C, e assim por diante, é o que eu estava fazendo com vocês, tá? Finalizamos aqui essa parte do slide. Agora tem mais exemplos na apostila de vocês, lá na página 12. Tem mais um exemplo lá, mais um gráfico. Então, vamos analisar este gráfico aqui para vocês pegarem bem esse conteúdo. Nesse gráfico, um ponto, né, no plano cartesiano, o primeiro número é sempre x, o segundo número é sempre y. Por que eu friso tanto isso, pessoal? Porque se vocês inverterem primeiro y, depois x, as respostas é tudo de A, B, C e D. Sempre terá a resposta errada, tá? Depois nós vamos ver lá nas atividades. Então, ponto A aqui. Primeiro sempre x, depois y, ok? X é quanto? Reta x sempre deitada, reta y sempre em pé. X é 3, depois y é 5. Então, ponto 3 e 5 descrito aqui. O ponto B agora, pessoal. X é quanto? X é menos 3, né?
e y, 6, ok? Ficará menos 3 e 6. O ponto C nesse gráfico, quem é x? X sempre é reta deitada. X é menos 5. Quem é y? Reta em pé aqui, menos 2. Ficará menos 5, menos 2. E o ponto D? X é 2 e y é igual a menos 3. Está descrito lá no exemplo da apostila de vocês, essa parte aqui. Em sequência, nós já temos atividades. Os exercícios da aula de hoje iniciam lá na página 14 do PDF. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Lá na página 14, vamos fazer algumas atividades, iniciar lá com a questão 23 até a 27. Tem um gráfico na página 14 agora, todos, por favor. Quem tem a apostila impressa. De alguns alunos está a atividade na página 14 e de outros na página 12, tá? Da apostila impressa. Em PDF na página 14. Vamos iniciar aqui. Qual que é o par ordenado do ponto A? Vocês sabem me dizer qual que é o par ordenado desse ponto A? Quem que é x e quem que é y do ponto A? Hein, pessoal? Entenderam essa parte? Quem que é x e quem que é y aqui nesse ponto A? Alguém sabe me dizer aqui nas mensagens? Pessoal, qualquer dúvida é para enviar ali nas mensagens na chamada, tá bom? O ponto A. Isso. A. Não, cuidado, tá? X é sempre a reta X é sempre a deitada. Então, vocês vão seguir aqui. Quem que é o X do ponto A? Vai para a reta X, ó. X é menos 2. Vamos substituir no lugar do X menos 2. Em sequência, o Y. Y, sim. Y é 4. Y é sempre a reta em pé. Então, em sequência, o valor de Y será 4, tá? Cuidado com isso, pessoal. Sempre X primeiro, depois Y. Ó, o ponto B. X e Y. Quem que é do ponto B aqui? X é sempre a reta deitada, certo? Então, X é quanto aqui? Isso, André. Menos 2 e 4, tá? Do ponto B agora, quem é X? Primeiro, sempre o eixo deitado. Tem que seguir essa ordem. Então, sempre X primeiro. X é 3 positivo, certo? Então, coloca lá no lugar do X. E Y é quanto? Y é igual a 4, ok? Vai ficar 3 e 4. Alguém sabe me dizer qual que é o valor do ponto C? Qual é o valor do X e qual que é o valor de Y? Sempre segue essa ordem. Primeiro X, depois Y. E isso será 2 e 0. Parabéns. X é 2, Y é 0. Do ponto D agora, qual que é o valor de X e qual que é o valor de Y do ponto D? É só seguir aqui. A reta X é sempre a reta deitada, então vocês, por mais que está aqui no terceiro quadrante, vocês vão tracejar uma linha, né, até chegar na reta X. X é quanto? Isso, menos 2, tá? Acertou. X é menos 2. Y é quanto? Reta em pé. Y é menos 3. E o ponto E, qual que é o valor de X e de Y aqui?
Isso, parabéns. O valor de x sempre primeiro, então x é 1, né? Em sequência, y. Y é menos 3. Ficará 1 e menos 3. Agora, é só assinalar as alternativas corretas. Ó, 23 deu par ordenado do ponto A. Qual que é o ponto A? Nós encontramos menos 2 e 4, né? Ficará a alternativa A correta. Só grifar lá, assinalar na apostila de vocês. Questão 24. Deu par ordenado do ponto B. Qual que é o ponto B que nós encontramos nesse gráfico? Ponto B é 3 e 4, então é só assinalar. Que é a letra C. Perceba que sempre tem invertido, né? Que nem aqui, ó, tem menos 2 e 4. A letra B é 4 e menos 2. Então, cuidado com isso, tá? Sempre x primeiro, depois y. O ponto C que nós encontramos, que é 2 e 0, né? Qual que é o par ordenado do ponto D? Qual letra ficou correta? O ponto D é menos 2 e menos 3. Então, vamos lá assinalar a alternativa correta. Menos 2 e menos 3, que fica a letra D. E o par ordenado do ponto E é 1 e menos 3. Só ir lá e assinalar. Sempre uma questão correta somente, né? 1 e menos 3, que é a letra A. Tranquilo até aqui? Em sequência, tem mais um gráfico. Então, para acharmos o par ordenado de cada ponto. Nesse gráfico, tem esses pontinhos em vermelho. Vai pedir o par ordenado desses pontos em vermelho que está dentro do estado. Desculpa, passei demais aqui. Questão 28 até 31, então. Vamos primeiro analisar aqui o gráfico dos pontinhos em vermelho e depois nós vamos para a questão. Esse primeiro ponto aqui quer saber qual é o par ordenado desse ponto que está dentro do estado do Piauí, tá? Então, qual que é o par ordenado? É bem tranquilo, né? A reta deitada é sempre x, a reta em pé é sempre y. Então, é só seguir. Primeiro, esse número não é sempre x. Então, qual que é o valor para x? Vão descer até chegar em x. X é quanto? X é 5, certo? Bem, coloquem lá 5 para x. Y é quanto? Isso, para o lado, y é 4. Essa é a questão 28, tá? Depois nós vamos lá ver as questões aqui na apostila. Em sequência, a 29 pede o par ordenado dentro do estado de Santa Catarina. Aqui, ó, esse pontinho vermelho que está aqui dentro do estado de Santa Catarina. Então, qual é o valor de x e qual é o valor de y nesse estado aqui? X é 4, isso. E y é 1. É só seguir as linhas. Fica 4 e 1. A questão 30 pede o par ordenado referente ao ponto dentro do estado do Amazonas. Então, primeiro vamos procurar, o pontinho está aqui, ó, dentro do estado do Amazonas, certo? Vamos analisar aqui qual é o par ordenado desse ponto. Primeiro, sempre x. X é quanto? X é 1, ok? Isso. E y, 4. Ficará 1 e 4. E para finalizarmos, tem esse pontinho aqui, dentro do estado de Minas Gerais. Qual que é o par ordenado deste ponto? Então, desce até x, né? X será menos 5. E o y será igual a 2, né? 5 e 2 ficará a resposta correta. Em sequência, é só assinalarmos cada questão separadamente, né? A 28. Deu par ordenado referente ao ponto dentro do estado do Piauí. Nós não acabamos de ver lá qual que é o par ordenado. É 5 e 4, né? Vocês vão assinalar. 5 e 4 é a letra C, ok? Questão 29. Deu par ordenado referente ao ponto dentro do estado de Santa Catarina que nós encontramos lá no gráfico. SC, Santa Catarina, será 4 e 1. Então, é só assinalar a alternativa correta. E fica a letra A.
Questão 30. O Amazonas, onde que está? Está aqui, né? Acho que eu coloquei em cima. Não, está aqui, ó. O Amazonas, que é 1 e 4, esse par ordenado aqui. Então, vamos lá e assinalar. E a 31, Minas Gerais, que nós encontramos por último, que ficou o ponto 5 e 2, né? Que é a letra D correta. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Em sequência, tem as questões 32 até o número 36. Onde terá um gráfico também. Primeiro passo, nesse gráfico não está indicando o eixo X e o eixo Y. Primeiro, indicar, né? O eixo deitado é sempre X, eixo em pé é sempre o Y. Coloque lá na apostila impressa de vocês. Em sequência, vamos analisar cada figurinha, o coordenado de cada figura dessas. Então, vamos colocar, vou fazer aqui as caixinhas de texto, facilita. Primeiro, a questão 32 está dizendo assim: qual o coordenado do vestuário feminino? O vestuário feminino está aqui, pessoal, essa imagem aqui. Está escrito lá vestuário feminino, o par ordenado será sempre referente à imagem. Então, x será igual a quanto? X é 1, certo? E y é igual a 4. A resposta correta será 1 e 4. Ok aqui? O vestuário feminino. Em sequência, a questão 33 terá lá quadra de tênis. Qual que é o par ordenado da quadra de tênis? Vou seguir sempre a imagem, as linhas que vem no exercício. Então, será x5. Subir um pouquinho, que não está aparecendo para vocês os números, né? X será 5, ok? E y será igual a 3. Ficará 5 e 3. Continuando, a questão 34 vai querer saber qual é o par ordenado do ginásio. Então, qual é o par ordenado do ginásio, pessoal? Vou colocar aqui do ladinho. Sempre x primeiro, x é 2, e y é igual a isso, 2 e 1. A próxima questão vai estar perguntando qual o par ordenado do vestuário masculino. Aqui está o vestuário masculino, né? Qual é o par ordenado do vestuário masculino? Alguém sabe dizer? Isso, x é igual a 2, depois y, 3. 2 e 3, isso mesmo. E para finalizar, a questão 36, é saber o par ordenado da piscina. Então, a piscina sempre x primeiro, né? X é igual a 3 e y igual a 5. E isso fica 3 e 5. Em sequência, é só marcarmos na apostila certinho ali, né? A questão 32, vestuário feminino. Nós chegamos em qual letra? Na letra B, que é 1 e 4. A questão 33, nós encontramos o par ordenado da quadra de tênis, que é 5 e 3. Eu vou finalizar aqui, eu já leio a tua dúvida, tá? O ponto do ginásio fica 2 e 1, certo? O ponto do vestuário masculino que nós encontramos foi o 2 e o 3. E o ponto da piscina, 3 e 5. Só assinalar certinho, daí conforme as questões está pedindo. Sempre uma correta. Isso, sempre que for negativo, precisa ter o menos na frente, tá? Quando é positivo, o sinal de mais, o número positivo não precisa aparecer o mais. Todo número que não tem sinal na frente é porque é positivo. Só virá o sinal de menos. Então, o número é negativo quando tem o menos na frente. Por exemplo, esse gráfico aqui que nós acabamos de finalizar, só tem números positivos, tá? Que é para o lado direito em x, né? E para o lado subindo aqui,
em y. Os negativos é abaixo de zero aqui em y e para o lado esquerdo em x, conforme o outro gráfico que nós vimos, que tinha números negativos. Esses números aqui são todos positivos. Quando não tem sinal é porque o número é positivo. Deixa eu ir para o outro gráfico que nós estávamos vendo. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, vai ter para o lado esquerdo em x e para baixo em y. Então, os negativos vai ter sempre o menos na frente, tá? E os positivos não aparece o sinal. Quando não tem sinal, é positivo. Ok? Sempre que tiver para a gente identificar o número negativo, precisa vir o sinal no gráfico. Tá bom? Entendeu aqui? Esclareci sua dúvida ou não? Ok? Então tá. Vamos lá continuar. A questão 37, pessoal, é uma questão bem longa ali na apostila de vocês, ocupa metade da página, mas é uma questão bem tranquila, tá? Só quer saber qual é o gráfico que passa pela origem do plano cartesiano. Para um gráfico passar pela origem, precisa passar pelo meio, que é o ponto 0 e 0. Não importa se é uma curva, se é uma reta, se é uma parábola, precisa passar por esse meio aqui, onde elas se interceptam. Por exemplo, esse gráfico não está passando aqui pelo meio. Então, esse gráfico ele não passa pela origem, que é a letra A. O gráfico B também não está passando aqui pelo meio, então também não passa pela origem. O gráfico C também não passa aqui pela origem. O único gráfico que passa pela origem é a letra D. Por quê? Porque passa pelo ponto 0 e 0, tá? Ponto 0 e 0 é sempre onde as duas retas se interceptam. É o meio aqui, ok? A alternativa que vocês precisam assinalar lá na apostila de vocês é a letra D. Tá bom? Tranquilo essa questão? Questão 38. A questão 38 é a interpretação de gráfico. Terá um gráfico, diz assim, o gráfico abaixo mostra a temperatura de uma região de Santa Catarina, das 5 horas até as 11 horas. Pela análise do gráfico, é incorreto afirmar que. Está pedindo para nós assinalarmos a alternativa incorreta. Esse gráfico aqui está mostrando, no caso, as horas, né? Sempre o eixo X aqui está mostrando as horas. E o eixo Y, a temperatura, certo? Então, está mostrando as horas de 5 horas até 11 horas. Analisando esse gráfico, percebam que em 5 horas, o que acontece? Está em menos 2, no caso, a temperatura. Em 6 horas, está em 0. Em 7 horas, está em 2 positivo. 4 horas, a temperatura é 4. 6 horas, 9 horas, a temperatura é 6. 10 horas, a temperatura é 8 graus Celsius. E 11 horas, a temperatura é 10 graus Celsius, tá? Então, o que acontece? De 6 horas, pessoal, até 11 horas, a temperatura está positiva, certo? Porque ou está em 0 ou acima de 0. A temperatura está negativa somente nesse intervalo abaixo de 0 aqui, ó, de 0 até menos 2 graus Celsius, então de 5 a 6 horas. De 5 a 6 horas, a temperatura estava negativa. Vamos lá analisar as questões agora. A letra A temperatura estava positiva às 5 horas? Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Em 5 horas, a temperatura é menos 2. Os números são infinitos, tá? Esse conteúdo das retas numéricas, não sei se vocês vão lembrar, é lá do sexto, sétimo ano. Não, números negativos é sétimo ano. Os números são infinitos. Então, pode ter aqui 40 números, 1000 números, eles são infinitos, vão para o infinito positivo ou para o negativo. Nós podemos construir um gráfico do tamanho que nós queremos, tá?
é porque aqui os gráficos já estão desenhados. Por exemplo, esse gráfico vai somente até o 12, e o gráfico que está mostrando aqui a temperatura, né, e as horas é somente dessa parte aqui, das 5 horas até as 11. Então, foi cortado por causa disso, mas pode ser infinito, vai para o infinito. Mas não tem como a gente desenhar um gráfico infinito em uma folha de papel. Mas nós podemos construir uma folha, por exemplo, A4, o gráfico do tamanho da folha, quantos números nós queremos, o positivo para o negativo, tá? Continuando aqui. A letra A. A temperatura estava positiva às 5 horas. Em 5 horas, a temperatura está em -2. Então, negativo, certo? Tem um menos na frente, o número é negativo. Aqui a letra A é falsa. Mas essa questão aqui não está pedindo para nós assinalarmos a alternativa incorreta? Pede a incorreta. A incorreta já é a letra A, tá? Vou sublinhar aqui e já vamos analisar as outras questões. Pede a incorreta. A letra B está dizendo assim: a temperatura atingiu 0 graus Celsius às 6 horas? Sim, né? Em 6 horas, atingiu quanto? Temperatura em 6, só seguir aqui a linha, atingiu 0 graus. Então, a letra B é verdadeira. Letra C. O período em que a temperatura esteve negativa foi no intervalo de 5 a 6 horas? Isso, de 5 até 6 horas, o gráfico está abaixo de 0, foi o período que esteve negativa. Então, é verdadeira também. E para finalizarmos, a letra D, o período em que a temperatura esteve positiva, nesse gráfico, foi no intervalo de 6 até as 11 horas. Que é o gráfico mostrando aqui em azul, de 6 até as 11, também é verdadeira, que esteve positiva a temperatura. Então, a única falsa é a letra A, que precisamos assinalar. Ok até aqui? Continuando, a última questão de matemática. Tem um gráfico também. Esse gráfico, percebam que ele é um pouquinho menor, ó. No eixo X só vai até o número 4, no eixo Y até o número 35. Então, nós construímos o tamanho que queremos. Onde, nesse gráfico, está dizendo o tempo de crescimento, no caso, em semanas, de uma planta, e no eixo Y aqui, a altura que a planta cresceu. Então, na primeira semana, a planta cresceu do 0 até 15 centímetros. Na segunda semana, que é essa parte em cinza, a planta cresceu do 15 até o 25. Na terceira semana, que é a parte amarela, a planta cresceu do 25 até o 30 centímetros. Essa questão é a número 39, né? Está pedindo para nós assinalarmos a alternativa correta. Em qual das semanas houve maior desenvolvimento da planta? É só analisar aqui. Na primeira semana, a planta cresceu mais, na segunda ou na terceira? Sem olhar os números, dá para ver aqui que na primeira semana, a planta cresceu 3 retângulos, certo? Na segunda, 2, e na primeira, 1 só. Então, na primeira semana, ela cresceu mais, isso mesmo. Mas, analisando pelos números, na primeira semana ali, a planta cresceu, que é a parte em laranja, do 0 até o 15, que foram 15 centímetros, né? Na segunda semana, que é a parte em cinza, a planta cresceu do 15 até o 25 centímetros, então 25 menos 15 é 10, cresceu somente 10 centímetros. E na terceira semana, cresceu do 25 até o 30, que é a parte em amarelo. Na terceira semana, a planta cresceu somente 5 centímetros. Isso mesmo, David. Na primeira semana, foi que a planta cresceu mais, que é a letra C correta. Não, eu não vou enviar no grupo, tá? É tudo feito na aula, vocês podem estar fazendo, marcando num caderno, em um rascunho, os gabaritos, tudo na aula online. O que acontece? Na semana de revisão, depois que nós terminarmos todos os conteúdos, eu vou enviar lá a apostila do professor respondido. Na semana de revisão, ele acabou todos os conteúdos, eu envio sim no grupo. A apostila com todas as respostas, tá bom? Para vocês estarem conferindo. Mas as aulas sempre ficarão gravadas, tá? No caso, amanhã, sempre no dia seguinte, eu envio no grupo a aula gravada. Vocês podem colocar para acelerar, né? No caso, no YouTube, dá para aumentar a velocidade do vídeo, né, pessoal? Quem quiser só ver as respostas, ou já vão marcando, já vão acompanhando junto na aula ali com o rascunho as atividades.
Até a parte de conta, quando tem conta, é legal que vocês estarem resolvendo juntos, tá bom? Sempre tenha um rascunho em mãos que não tem apostila. Um caderno para anotações. Até porque a prova é com consulta, tá? Então, sempre bom fazer todas as anotações necessárias. Continuando. Essa parte de matemática nós finalizamos, ok?